Olá pessoal, meu nome é Fábio Bisker, eu sou advogado sócio do Bisker e Vicenzo Advogados Associados, um escritório que já nos últimos tempos tem se especializado cada vez mais no direito do trabalho. Quando a gente fala em direito do trabalho, a gente fala em relações entre empresa e empregados, sejam eles empregados ou colaboradores diretos ou indiretos. Normalmente as pessoas tendem a pensar no advogado trabalhista, no escritório de direito do trabalho, só e pura e simplesmente como aquele advogado que faz a defesa numa reclamação trabalhista. Eu não tenho nenhuma reclamação trabalhista, não preciso de um advogado trabalhista. Esse é o grande erro. Você está constituindo um passivo oculto, mês a mês, dentro da sua empresa, ao não observar certas regras. Eu hoje preparei uma palestra aí bem leve, assim, um pouco mais dinâmica, em relação aos vícios nas relações de trabalho. E quando a gente fala em vício, não obrigatoriamente é o vício ligado aos narcóticos, mas sim vícios no sentido, como Carl Jung falou, toda forma de vício é ruim, não importa que seja droga, álcool ou idealismo. É exatamente nessa questão do idealismo que a gente pega os vícios nas relações de trabalho. São pequenas, o Ralph vai lembrar, drops do Cora, pequenos drops que vocês terão no seu dia a dia, entendeu? Que você pode achar que não tem tanto problema adotar esse tipo de conduta, mas na verdade, juridicamente, ela é considerada uma conduta viciada, ou seja, ela é uma conduta errada, ela é uma conduta prejudicial à relação de trabalho, seja ela ao empregado, seja ela à empresa. O primeiro tema que eu quis pegar para vocês é o acordo para a demissão de funcionários. É uma coisa super comum, o patrão fica com dó de mandar o empregado embora, o empregado quer ser mandado embora, mas ele quer levantar o fundo de garantia, ele quer ter direito ao seguro-desemprego. Exatamente por isso eu peguei ali aquele brinquedo, muitos de vocês vão lembrar, o brinquedo vai e vem, porque o principal tema desse acordo é: eu te mando embora e você me restitui a multa de fundo de garantia. Não tem problema? Tem problema. Nós temos um caso aqui recente no Mato Grosso, em que a juíza mandou instaurar um inquérito policial contra as duas funcionárias e o sócio-diretor da empresa, porque ficou constatada a fraude. Essa fraude não é só em relação ao direito do trabalho, tem outros terceiros envolvidos. O INSS é prejudicado com isso, a Receita Federal é prejudicada, e por conta disso ela acabou oficiando, quer dizer, não só a empresa se prejudicou, mas o próprio funcionário. Então, mas eu fiz para ajudar. Fez para ajudar e se prejudicou e prejudicou a terceiros. É exatamente isso. Tem um outro caso aqui também do TST. Oi? Foi criminal, né? Foi criminal, então. Esse processamento é um processo criminal junto à Polícia Federal. Teve um outro caso aqui de uma empresa no interior de São Paulo. É óbvio que até parece um exagero, e de fato nesse caso foi um exagero. Mas acontece. Num prazo de 5 anos, o funcionário foi demitido nada menos do que 50 vezes. Contratos, e até chegaram a ser contratos de um dia, para fraudar, em tese, o princípio da continuidade do trabalho. Ele era contratado e recontratado e demitido contínuo, às vezes, para tentar evitar. Essa questão chegou ao conhecimento do Poder Judiciário e essa situação toda foi anulada. Quer dizer, pode parecer um absurdo, mas acontece, é prejudicial e só traz problema para todos. Outras questões de vícios no contrato de trabalho em relação à gestante. Você pode pedir no exame admissional teste de gravidez? Não pode. Não pode, porque é caracterizado como uma conduta discriminatória. Tá? Só existe uma situação em que você pode exigir isso, em decorrência da função. Por exemplo, o acordo coletivo dos radiologistas, por exemplo, até porque a própria função impede que a gestante opere esse tipo de equipamento, então eles estão autorizados a pedir isso para não contratar uma gestante, mas somente se for prejudicial ou impeditivo da função que for exercer, senão é considerado conduta discriminatória. Agora, no exame demissional você pode pedir o exame de gravidez, até porque ela caracteriza não uma discriminação, mas sim a preservação do direito, tanto da estabilidade que a gestante teria em relação ao curso do trabalho,
e também em relação à empresa de não fazer uma demissão de uma funcionária gestante e ter que indenizá-la e não mantê-la como estável dentro dos seus quadros. Tá? Essa é uma diferença. Tem um outro caso em relação a doenças, tá? Em relação principalmente a HIV ou exames toxicológicos. É proibido qualquer tipo de exame, seja ele direto ou indireto, tá? Que tenha por finalidade descobrir ou tentar investigar algum tipo de problema em relação à doença, seja ela HIV ou exame toxicológico no exame admissional. Eu peguei aqui um caso para vocês aqui ilustrativo, de uma empresa de ônibus que foi condenada no Justiça do Trabalho a pagar uma indenização para um funcionário que ele foi obrigado a realizar na frente de outros colegas, inclusive, um exame para verificar a existência de hemorroidas, para exercer a função dele. Quer dizer, não basta ter feito o que já não podia, ainda faz na frente de outros colegas e teve que pagar uma indenização. É absurdo, mas acontece muito mais do que a gente imagina. Tá? Em relação ao exame demissional, também ele é proibido. Vamos lá. Separei aqui para vocês também outras condutas chamadas motivacionais, que agora está, já de uns anos para cá, isso está muito na moda. O cara, vamos fazer uma conduta motivacional, vamos ver. Quem foi o vendedor que vendeu mais? O cara coloca no pedestal. Quem foi o que vendeu menos? Põe no cantinho. Entendeu? Todos esses tipos de condutas que eles acabam por denegrir a imagem do funcionário perante terceiros, ela é proibida. Existem muitos profissionais que querem ou tentam fazer um tipo de motivação como se estivesse na escola, entendeu? E isso acaba criando problema. Como exemplo, eu peguei um julgado, tá? Isso não é um exemplo, isso não é doutrina, então para vocês saberem, é um julgado, ou seja, isso aconteceu e foi para o tribunal de um funcionário de uma empresa que praticava a prática do corredor polonês. Então o vendedor que não atingia a meta, os outros vendedores faziam o corredor polonês e faziam o cidadão passar pelo corredor polonês e sentavam a bota no cidadão. Então, tem outro aqui, olha. Funcionava? Você pergunta, talvez a indenização tenha sido maior do que a meta que ele não atingiu, entendeu? Mas, e aqui teve um outro caso no Rio Grande do Sul, a rede de loja Lins Ferrão, tá? Que teve que indenizar em R$15 mil uma vendedora que foi obrigada a imitar uma galinha cacarejando e batendo asas como represália por não ter cumprido meta. Bizarro, né? Não, tem outros casos assim, clássicos já, inclusive de cervejarias, mais de um julgado, de dançar na boquinha da garrafa e etc e tal. Esses são dois mais curiosos que eu peguei. Assim, são condutas que as empresas e os empresários têm que tomar cuidado. Pode parecer uma brincadeira, pode parecer inofensivo, mas na prática ela cria uma situação vexatória contra o funcionário e a indenização pode custar muito mais caro do que o exemplo que você quis dar. Bom, vamos lá, alguns diferenciais do escritório. A gente tem um pronto atendimento, sejam pelos sócios, sejam com profissionais capacitados, como a doutora Tatiane, que está aqui conosco, com orientações claras e precisas e adequadas à necessidade do cliente. Fazemos relatórios aí atendendo todas as normas de auditoria, entendeu? Em especial em relação a essa questão do passivo trabalhista. Temos um sistema online atualizado, up-to-date em relação a todas as informações processuais, publicações e andamentos, e obviamente nós buscamos o resultado do cliente e entenda-se como resultado não obrigatoriamente 100% da vitória, mas como um cliente disse para mim essa semana, eu espero só a vitória justa. Você não precisa ganhar sempre tudo, mas você deve buscar ganhar o que ele tem direito a ganhar e perder, obviamente, que acontece com todo mundo, só o que deveria ser perdido. Como referência, as empresas de pequeno e médio porte, até 300 funcionários, que tenham relação com seus funcionários. Como eu disse no início, não precisa ter problema com os seus funcionários. Basta que você tenha relação com funcionários diretos ou indiretos, são potenciais clientes para o escritório. Vamos lá, o gatilho, que eu falei, qualquer empresário que você esteja comentou ou reclamou de problemas ou de relações com seus funcionários, é um gatilho para que vocês possam nos indicar.
Aqui eu citei alguns clientes aqui do escritório, alguns com mais de 10 anos que estão juntos conosco aí, clientes aí com mais de 2.000 funcionários, outros mais, outros menos. Sobrou aí mais um tempinho aí, tem mais um minutinho e pouco, se alguém tiver alguma pergunta. Esses absurdos todos que você mostrou aí de bullying, há quanto tempo isso aconteceu? Isso é recente ou Essas duas são de 2014. Esses dois casos que eu peguei são de 2014. Aquele da aviação Andorinha é um pouco mais antigo, é 2012. Mas todas essas situações são novas. Contratação de 3 vezes por semana. Eu vou perguntar a pessoa do telefone. Eu quero contratar uma empregada 3 vezes por semana. Cara, eu sou obrigado a registrar, não? E 2 vezes por semana? Até uma. Se você caracterizar a habitualidade, a forma de pagamento for mensal e ela tiver a obrigação de cumprir um horário, até uma vez por semana, se for exatamente naquele dia e horário com aquele cumprimento, pode caracterizar. Uma vez por semana é um pouco mais difícil, mas pode. Agora, de 2 vezes para frente, é certeza. Pagamento mensal, você mencionou? É o pagamento mensal. O que diferencia o diarista, a diarista, do funcionário também é a forma como você faz. É o que a Justiça do Trabalho usa sempre a expressão, a primazia da realidade. Se eu pago o funcionário por mês, ele tem que vir toda terça e quinta, das 9 às 5, ele é um funcionário que vem 2 vezes por semana. Ele não é um diarista, ele não é esporádico. Esporádico é quando ele vem esporadicamente. Se você tem uma sequência naquela prestação de serviços, e a sequência é, por exemplo, toda terça e quinta, das 9 às 5, e aí no final do mês eu pago 500 ou 1.000 reais para aquele funcionário, acabou, ele é teu funcionário. E aí você tem que fazer o registro. Gente, estourou o tempo. Quem quiser conversar depois comigo.